em panfletos políticos, entende? Tem uma outra solução, que aí, o que acontece lá com o nosso Ferdinando, que depois vai ser o personagem central de um filme, entende? Ele disse, eu não sei o que é, a salsicha em si não tem nada de subversivo, mas alguma coisa estranha deve ter ali, entende? Então, sim e não, porque, veja só, na história, quando começa, o marido está desempregado, ela que trabalha. Ela perde o emprego, o marido arranja o emprego, entende? O marido perde o emprego, ela arranja o emprego ali de vendedora de salsicha. Há uma relação, há uma coisa que, né, nessa época, eu me lembro de uma entrevista do Klug, em que ele alguém perguntou a ele, porque estava trabalhando uma vez com a irmã, quando fez o Despedida de Ontem, o Anitta G., depois com a Hannelore, quando fez A Patriota, e agora novamente com a irmã. Por que tantas personagens femininas? Então, e ele dizia que na vida alemã, média, quer dizer, os homens estão escudados atrás de um comportamento lógico. Senão para usar a expressão alemã, né? Dienst ist Dienst, né? Dever é dever. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Não pensa além da lógica que diz que eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer coisas. E de que a mulher, como ela tem uma relação econômica diferente dentro da família, se permite alguns questionamentos que colocam em xeque a boa ordem da aparente lógica masculina, entende? Que é o que se vê todo o tempo no filme. Quer dizer, o marido é uma lógica, de um ponto de vista, assim, em algumas cenas, de um machismo insuportável, entende? Assim, como é que você vai trazer visita na hora em que eu estou aqui estudando, entende? Como é que você vem falar comigo agora que eu estou aqui preparando o trabalho? Quer dizer, e, no entanto, a relação dos dois tem uma coisa afetiva, entende? Na verdade, é um conflito educacional, é um conflito de formação mesmo, entende? Entre a razão e o sentimento, entende? E, num certo momento, quando ela quer dizer, está ameaçada de ser presa, o marido faz o absolutamente irracional. Ele vai, se oferece, é preso e vai para a cadeia no lugar dela, sem questionar, e acha ótimo. Diz, podem me botar na cadeia, eu nunca vou contar isso. Entende? Então, há uma relação afetiva estranha, mas há uma relação afetiva entre os dois. Entende? E essa coisa de mudar, de ter uma ação todo o tempo para lá e para cá, as peripécias da história, quando você resume a vida do casal do Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, são enormes. Quer dizer, como é que começa a história em ordem cronológica, se organizada em ordem cronológica? Ela era uma enfermeira, ele era um jovem que queria subir na vida, a sociedade não permite, ele começa a ter algo parecido com uma úlcera no estômago, ela, que era enfermeira, toma conta dele, consegue resolver isso, os dois se casam, têm 2 filhos, ele continua se preparando para ser uma grande figura, ela arranja um trabalho como aborteira, entende? E tem 2 filhos e ela é que mantém a casa. Então, depois ela, denunciada, disse, não vou mais ser isso, não vou mais fazer aborto e agora vou trabalhar politicamente. Quer dizer, é uma peripécia... Só que isso não está contado como uma epopeia, entende? Como uma épica, ou como um drama, ou como um melodrama, entende? Está contado como uma coisa para compor uma reflexão. Você está todo o tempo pensando na condição dos personagens e não se envolvendo diretamente com eles. Você pode ter uma relação com o marido e com ela, pode ter uma relação com a médica que a denuncia, com o médico mal-humorado que a maltrata, entende? Com o patrão, com os 2 jornalistas que a recebem quando elas querem denunciar que estão morrendo crianças, etc. E na verdade, você não pode dizer o marido é o vilão da história, os jornalistas são o vilão, o mocinho, não tem esses critérios, entende? O que ele propõe é que você não saia com raiva de alguém e encantado por um outro alguém, entende?
você tem disso uma compreensão, porque o que está encaminhado é uma reflexão sobre as situações que estão contadas ali. O que você acompanha a todo tempo é a reflexão. Por isso, a história não precisa se concluir. O que se conclui é a reflexão. Quer dizer, ele propõe uma reflexão sobre de que modo é que a gente... E isso, sim, é um pensamento que avança. É apenas uma curiosidade. Eu fiquei muito incomodada com aquele desenho que ele chama da historinha da América, do personagem ir para a América e depois tem um ritual canibal. Eu fiquei pensando assim, porque eu não consegui dar conta muito. Teria algum ranço de preconceito ali? O colonizador chegou aqui, tinha, pelo menos na fantasia, né, dos europeus, aqui só tinha canibal, pronto para devorar todo mundo que vinha de lá, entende? Então, essa coisa entre uma ação racional e uma resposta radicalmente irracional continua fazendo parte do mundo, do conflito que existe entre o marido e mulher, o dono da fábrica e o empregado, o jornalista e a leitora que vai lá dizendo tem que botar na primeira página isso aqui, eles dizem isso não é notícia política, na primeira página só vai notícia política. Ela diz, como morrer criança não é notícia política, entende? Esses tipos de conflito são os que alimentam o filme, entende? Todo tempo entre eu devo reagir sempre guiado pela lógica aparente das coisas ou é possível que eu estabeleça uma outra possível forma de raciocínio? E o que acontece? Quer dizer, digamos, a lógica formal, ela é o terreno da palavra. A introdução da imagem aí é alguma coisa tão absurda para a lógica formal quanto os canibais que estavam lá esperando para se banquetear com as pessoas que iam para ganhar a América, ou quanto, sabe, a recepção absurda, digamos assim, entre aspas, para uma explicação lógica, entende? Quer dizer, o que diz o marido quando ela conta a briga porque comprou alguma coisa no mercado que as frutas de baixa via? Recuperou o dinheiro ou não recuperou o dinheiro? Entende? Quer dizer, a lógica é essa, eu quero recuperar o dinheiro. A reclamação, a briga que ela propôs no mercado, para ele não tem sentido. O que ele dá para você é um mecanismo de reflexão. Não é só uma reflexão sobre aquela questão. Ele te dá um mecanismo de reflexão, te dá um mecanismo de compor um pensamento, entende? Chamando a atenção para essas coisas. Então, não é só quando a gente vê o Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, ou o Poder dos Sentimentos, ou o Ferdinando Radical. Não é só no Ferdinando Radical tem uma coisa divertidíssima, você se lembra do filme, que chega um momento que ele acha que um dos problemas da não organização da sociedade, por uma lógica de segurança absoluta, é o sexo. Então, para ele tentar entender por que as pessoas têm tanta obsessão pelo sexo, ele começa a comprar revistas pornográficas, né? O que ele compra escondido, porque ele não pode ser visto com revista pornográfica. Então, quer dizer, esse tipo de coisa te dá não uma reflexão apenas sobre a questão que está... quer dizer, a construção do filme do Kluge te dá não apenas uma reflexão sobre a historinha que está sendo contada, mas fornece um instrumental que você pode usar para, sabe, com esse jogo de oposições, montar um sistema de reflexão, ou seja, esse jogo de oposições tal como ele propõe, porque é um jogo de oposições em que uma expressão falada se choca imediatamente com uma imagem, entende? Ela se contrapõe, a imagem diz alguma coisa que reforça, nega, reafirma, entende? Algo que você viu, sentiu, que ouviu durante a projeção, entende? Nesse sentido, o filme quer dizer, é como se você estivesse vendo uma cabeça pensando, entende? E você pensa ao lado dela, você pensa com ela também. Mas há um fragmento documentário dele, no Alemanha no Outono, que é uma obra-prima. Não sei se passou aqui, se vocês conhecem, mas é uma manifestação de adesão a dois integrantes da fração do Exército Vermelho que morreram na cadeia, em
em condições e situação nunca muito esclarecidas e contraditórias, controversas. Então, havia uma grande movimentação estudantil para acompanhar o enterro dos 2 integrantes da fração do Exército Vermelho, e a polícia não permite que as pessoas sigam ao cemitério em que ia se fazer o enterro, só os familiares. Então, há um confronto policial que se desloca para o centro da cidade, né? E no centro da cidade, numa grande praça, há uma multidão se manifestando através de discursos e protestos, etc. E o Klug vai para dentro de um hotel que fechou as portas, porque na praça não tinha nenhum banheiro e as pessoas começaram a ir ao banheiro do hotel, né? Inverno, frio desgraçado, outono já estava, né, frio. Então, o gerente do hotel resolve organizar a entrada das pessoas ao banheiro. Então, ele é entrevistado pelo Klug, e o filme é a entrevista enquanto ele permite entrar de 5 em 5 pessoas para ir ao banheiro. Então, o Klug começa a pedir a ele a explicação. Mas, por que 5? Ele sabe? 5 porque nós temos aqui embaixo 10 banheiros. Então, entrando 5 pessoas, nós garantimos que 5 banheiros estão livres, e com essa multidão que está aí, nós vamos ter sempre banheiros limpos. Ele disse, mas são 10 banheiros para homens e mulheres? Não, nós estamos usando indiferentemente banheiros. Às vezes as mulheres são levadas ao banheiro dos homens, às vezes os homens são levados ao banheiro. E você faz alguma diferença entre homens e mulheres? Não sei o quê. Então, é uma conversa de um absurdo, entende? Tão grande, porque ele explica logicamente que só podiam ser 5. Então, uma fila, uma multidão gigante. Ele disse, não, entram 5 de cada vez. Então, ele abre a porta, 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Aí, só quando os 5 saem, não adianta sair 1 e entrar 1, saem os 5 e entram mais 5, porque aí ele consegue organizar as coisas. Entende? E há um outro documentário dele, com um autor alemão, que escreveu um livro, eu nunca li, mas deve ser um absurdo delicioso de ler, sobre a razão dos contos de fada. Ele pega os grandes contos de fada, Joãozinho e Maria, sei lá, e diz assim, isto aqui significa isto, entende? E faz uma... E a história está contada assim por tais razões, entende? Então, ele vai entrevistar esse sujeito que publicou esse livro sobre a verdadeira razão dos contos de fada, né? Eu diz um monte de bobagens quer dizer, coisas divertidas, hein? A gente morre de rir durante a entrevista. E, no final, ele diz assim, não, o meu grande prazer nesse livro é que agora as pessoas não vão nunca mais se iludir com os contos de fada. Está tudo explicado. É esse tipo de questão que ele trabalha na ficção dele, né? E que nos garante é como pensar, sabe? Ele está todo o tempo propondo que a gente pense nas situações. Não é uma historinha para a gente conviver com ela, sofrê-la, acompanhá-la, mas é pensar no que a história nos conta.